Fala pessoal, hoje eu vim conversar com vocês sobre o meu quarto desenho do Lovetober, que é este desenho aqui. Vou comentar que esse desenho não é nada do que eu programei que ele fosse. Eu tinha um tema em mente, eu tentei começar a desenhar a partir de um planejamento, que é o miolo desse desenho, e à medida que eu fui tentando fazer o desenho, fui percebendo que eu estava cometendo vários erros, que não estava saindo como eu esperava. Então eu tentei adaptar o desenho, e no que eu tentei adaptar e modificar o desenho e tornar ele outra coisa, ele saiu do controle completamente e virou essa massa caótica, meio disforme, meio ininteligível. Parece uma flor e ao mesmo tempo um fruto saindo de uma flor, um fruto caótico, confuso e uma topografia estranha e um pouco inquietante também. E com isso eu decidi fazer desse desenho um emblema, uma ode ao erro, à imperfeição, àquilo que sai do esperado, ou melhor, aquilo que não sai como nós esperávamos que saísse. Tem um dançarino que eu gosto muito que chama J-Pop. Ele é lá da parte da Europa, acho que é Europa Oriental, Ásia, e se não me engano ele inclusive trabalha muito na Rússia. E esse dançarino, esse popper, que a gente chama, que dança popping, ele tem um dizer dele que é: quando você começa a se instruir na dança e você vai se tornando cada vez mais sofisticado na dança e adquirindo mais aprendizado, chega a um ponto que você começa a cometer alguns erros dentro da sua dança. E ao passo em que você coletar uma quantidade suficiente de erros na sua dança, que você viciou neles e você sempre repete eles, você acaba constituindo o seu próprio estilo. Que o estilo pessoal dele surgiu a partir da coleção de erros que ele foi cometendo e que esses erros, essas falhas, essas deturpações, essas imperfeições no estilo da dança dele fizeram a dança dele ser original. E eu me inspiro muito nisso, na percepção do erro, da imperfeição como algo que conduz à criação, principalmente no meio artístico, onde o fato de eu ter cometido um erro com esse desenho me impôs a necessidade de tentar dar um ar novo para o desenho, criar algo diferente, inovar, experimentar. Enquanto a gente não erra, a gente não aprende. Muitas vezes tem muitas coisas que, claro, a gente não precisa obrigatoriamente errar para poder aprender muitas lições, mas quando a gente erra, a gente tem a possibilidade de criar algo diferente ou de descobrir uma outra maneira de conduzir com alguma coisa que a gente faz. Desde que, bom, mesmo quando um erro é uma coisa incorrigível ou que não é contornável, a marca da memória daquele erro fica marcada em nós. Às vezes, muito mais do que o reforço por alguns acertos que nós cometemos. Então, eu penso sobre o erro, sobre a imperfeição das coisas no mundo como algo que a gente tem que aprender a amar dentro de nós, amar os erros que nós cometemos, amar as imperfeições naquilo que a gente faz, aceitar que a gente nunca vai alcançar a imperfeição, a perfeição técnica, por assim dizer, e a excelência em tudo aquilo que a gente faz, que enquanto a gente não aceitar a imperfeição como parte do nosso trabalho, a gente provavelmente nunca vai trabalhar, nunca vai fazer mais nada, não vai ousar em novos territórios. Como o fato desse próprio vídeo, em que eu falho às vezes ao falar alguma coisa, e eu tenho que passar por cima do erro e continuar, e reescrever, e refalar a voz, refalar a palavra, refalar a fala que eu tinha trabalhado na minha cabeça e que não saiu como eu esperava pela minha boca. Acontece. A gente tem que... A vida não tem borracha. A vida não tem borracha. É um dos princípios do Zentango, que é um estilo de arte que também serve como uma forma de arte-terapia meditativa, onde as pessoas desenham padrões de modo repetitivo, de maneira a conduzir a mente a um estado de clareza, onde a pessoa medita enquanto
desenha. O processo desse meu desenho aqui, eu cheguei num estado próximo disso, embora vocês vão dizer que eu não desenhei exatamente em padrões. Mas ao passo que eu comecei a fazer essas linhas aqui do meio e resolvi expandir para essas linhas aqui de fora, o meu processo foi muito mais intuitivo, um processo de deixar emergir o desenho muito mais do que eu, vamos dizer assim, do que eu pensar calculadamente cada passo, cada escolha que eu estava fazendo. Eu deixei o desenho ir se revelando para mim, ao invés de seguir um plano, um roteiro extremamente bem projetado, como é geralmente os outros desenhos que eu faço. E é por isso que esse desenho é uma ode ao erro, uma ode à imperfeição, uma ode àquilo que se fala no grafismo, principalmente no grafite, que é caso você erre alguma coisa num grafite que você está fazendo na parede, muitas vezes você não tem a possibilidade de começar do zero ou de consertar simplesmente desmanchando o que você fez. Muitas vezes você tem que adaptar o erro como algo que vai fazer parte daquele desenho e se adaptar a isso, a passar por cima, a continuar mesmo na imperfeição, a continuar mesmo tendo feito algo que revele a sua tridimensionalidade enquanto indivíduo, enquanto humano, enquanto algo que não é uma máquina que simplesmente copia e repete, copia e repete, copia e repete, como Andy Warhol criticava com a sua arte do pop art, onde ele fazia o mesmo desenho repetidas vezes, apenas mudando a paleta de cores. Aquilo tudo era uma crítica a essa mecanização da arte, ao esforço repetitivo que exaure a arte do seu estado de criatividade e passa a ser simplesmente uma réplica de uma réplica. É isso que eu tinha para falar para vocês sobre esse desenho meu do erro, da imperfeição, algo que saiu totalmente do meu planejado e que eu tive que dar um significado para ele, um significado de ser uma ode ao erro, uma ode àquilo que não sai como esperado. Muito obrigado e até por acaso, pessoal.